Um milionário aposta que vai se casar com sua nova empregada, que não é nada atraente, mas o que ele descobre na noite do casamento o deixa completamente chocado. Antes de começarmos a história, comente de onde você está assistindo. Aproveite a história. A festa na mansão Montero estava em pleno auge. Arthur Montero, o anfitrião da noite, estava cercado por seus amigos ricos, todos imersos em conversas embaladas por champanhe e egos inflados. Com seu habitual ar de superioridade, Arthur dominava a atenção da sala como sempre fazia. Thomas Sorano, conhecido pelo tom afiado e amor pela provocação, se aproximou com um sorriso zombeteiro, segurando uma taça de vinho. Fixou o olhar diretamente em Arthur e começou com a voz carregada de malícia. Você está sempre dizendo que dinheiro compra e muda tudo, que tudo neste mundo pode ser transformado pelo preço certo. Arthur ergueu uma sobrancelha levemente entediado. Não é verdade? O dinheiro é a ferramenta mais poderosa que existe. Com ele não há limites. Thomas inclinou a cabeça, fingindo refletir sobre a resposta. É fácil dizer isso aqui, cercado por gente que só fala o que você quer ouvir. Mas será que consegue provar? O grupo ao redor silenciou, intrigado. Pelo desafio. Arthur apoiou seu copo numa mesa próxima e cruzou os braços, em uma postura desafiadora. E como exatamente espera que eu prove algo tão óbvio? Thomas deu um passo à frente, com um sorriso astuto crescendo no rosto. Aposto $5 milhões que você não consegue se casar com alguém fora do seu círculo social. Uma mulher que não se encaixe nos seus padrões de beleza ou no seu mundo. E tem mais. Tem que permanecer casado com ela por 3 meses, convencer todo mundo de que o casamento é real e transformar completamente essa mulher. A risada de Thomas ecoou pela sala, acompanhada por murmúrios e olhares curiosos. O clima mudou na hora, enquanto todos aguardavam a resposta de Arthur. Arthur soltou um riso curto, descrente. Você não está falando sério, Thomas. Eu, casado com uma mulher fora dos meus padrões por 3 meses? É tão ridículo que nem merece resposta. Thomas ignorou a recusa inicial e olhou casualmente ao redor. Foi quando viu Maria, carregando uma bandeja de taças de champanhe. O cabelo preso num coque simples, o uniforme preto e branco impecável. Sua postura era humilde, os olhos sempre para baixo, dedicada ao trabalho. Thomas apontou para ela, rindo. E que tal ela? Sua empregada. Estranha, completamente fora do seu tipo. Perfeita para o desafio. Arthur seguiu o olhar de Thomas e franziu a testa ao reconhecer Maria. Você só pode estar brincando. Eu, casado com uma empregada? Isso é absurdo. Até para você. Por que não? Thomas rebateu com um sorriso provocador. Se dinheiro realmente compra tudo, isso deveria ser fácil para você, não é? Afinal, você é o grande Arthur Montero. Ou será que está com medo de perder a aposta? Os convidados prenderam a respiração, hipnotizados pela tensão crescente. Arthur manteve o olhar firme em Thomas, sentindo o desafio ferir seu orgulho. Sabia que desistir agora o faria parecer um covarde, algo que ele jamais poderia permitir. Ele lambeu os lábios, pensando cuidadosamente no próximo movimento. Por fim, pegou a taça de vinho, deu um pequeno gole e declarou com um sorriso. Frio, fechado. 3 meses com ela, e eu vou provar para você que não há desafio que eu não possa vencer. O grupo explodiu em murmúrios e risadas, mas Thomas apenas sorriu satisfeito, estendendo a mão. Arthur apertou firme, selando o acordo. Vai ser divertido, disse Thomas com um tom provocador. Mas lembre-se, tem que parecer real. Quero vê-la ao seu lado em eventos, vestida como uma dama da alta sociedade. E se falhar, vou ficar com 5 milhões a mais. Arthur estreitou os olhos. Eu nunca falho, Thomas. Prepare sua carteira. Na manhã seguinte, Maria estava na cozinha lavando pratos quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu Arthur Montero. Na porta, mãos nos bolsos e olhar fixo nela.
Senhor Montero, precisa de algo? Perguntou hesitante. Sim, Maria, respondeu dando um passo à frente. Preciso conversar com você. É sobre uma proposta. Maria franziu a testa, confusa. Proposta? Arthur inclinou-se ligeiramente, escolhendo as palavras com cuidado. Sabia que, para convencer Maria, teria que usar o tom certo. Quero que você se case comigo. O prato caiu das mãos de Maria, quebrando na pia e espalhando água por toda parte. O quê? Ela repetiu incrédula. Ouviu direito, disse Arthur, com um tom calmo, como se falasse de negócios. É um contrato, um casamento de conveniência. Você será minha esposa por 3 meses e, em troca, eu vou pagar uma quantia que pode mudar sua vida. Maria soltou uma risada nervosa, achando que era brincadeira. Isso não é engraçado. Senhor Montero, não estou brincando. Ele puxou um cheque do bolso e o colocou no balcão. É uma quantia suficiente para resolver seus problemas financeiros por anos. Está passando por dificuldades, não está? Com esse dinheiro, você pode recomeçar. Então, o que me diz? Maria olhou para o cheque e depois para Arthur. Sabia que ele estava acostumado a controlar tudo ao seu redor. Ficou claro que ele não a via como pessoa, mas como um meio para um fim. Por que eu? Perguntou, tentando entender. Porque você é perfeita para isso. Arthur respondeu seco. É simples. Ninguém esperaria que eu me casasse com alguém como você. Exatamente. Por isso vai funcionar. A franqueza brutal de Arthur a deixou desconfortável. Maria queria dizer não. Queria sair dali. Mas as contas atrasadas e o peso de cuidar da família pesavam demais em seu coração. E se eu aceitar, o que acontece depois desses 3 meses? Vamos nos divorciar? Perguntou ela. Sem perguntas, sem amarras. Ele respondeu indiferente. Você volta para sua vida, eu para a minha. Mas você estará em uma situação muito melhor do que quando começou. Maria respirou fundo. Sabia que entrar naquele acordo era como vender uma parte de si mesma, mas talvez fosse sua única chance de mudar sua realidade. Eu aceito, disse finalmente. Arthur sorriu satisfeito. Ótimo. Amanhã você será minha esposa. Maria o viu sair da cozinha com o coração pesado. Sabia que estava entrando num jogo perigoso, mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma esperança de que as coisas pudessem mudar. Na manhã seguinte, um clima diferente pairava na mansão Montero. Os funcionários cochichavam pelos corredores, intrigados com o comportamento de Arthur. Afinal, era incomum vê-lo passar tanto tempo em casa, ainda mais tão bem vestido logo cedo. Para Maria, o dia começara como qualquer outro, limpando, organizando, tentando passar despercebida. Ela estava no jardim lateral, ajoelhada, recolhendo folhas caídas de uma das árvores antigas. O cheiro de grama molhada misturava-se ao perfume das flores, e por um momento Maria sentiu uma breve sensação de paz. Então, a sombra de Arthur interrompeu sua tranquilidade. Maria, chamou ele ao seu lado. Ela se levantou rápido, limpando as mãos na barra do uniforme, sem perceber que espalhava sujeira no avental. Seus olhos encontraram os de Arthur e viu algo diferente ali. Determinação e uma espécie de expectativa. Senhor Montero, respondeu tentando esconder o desconforto. Está tudo pronto. Vamos ao cartório em 1 hora. Maria piscou confusa. Cartório? Já? Sim, quanto mais cedo começarmos, melhor. Arthur colocou as mãos nos bolsos, tom frio e direto. Os documentos estão prontos, você só precisa assinar. O coração de Maria disparou. Até então, a proposta parecia distante, uma ideia absurda que ela ainda podia desfazer. Mas agora, com a formalidade do casamento iminente, tudo parecia assustadoramente real. Eu preciso de mais tempo, disse hesitante. Arthur inclinou a cabeça observando-a. Tempo para quê? Você já concordou, Maria. E eu não costumo esperar. Ela quis recuar, mas as lembranças de seu lar humilde, dos rostos cansados dos irmãos mais novos, das dívidas acumuladas, a seguraram.
Suspira. Assentiu. Tudo bem, disse em voz baixa. Estou pronta. 1 hora depois, Maria estava sentada no banco de trás do carro de Arthur. Uma limusine preta que parecia ainda mais desconfortável do que a situação em que se encontrava. O motorista dirigia em silêncio enquanto Arthur digitava mensagens no celular, alheio à presença dela. Ela olhava pela janela, vendo a cidade passar apressada. Para ela, o centro parecia um universo totalmente diferente, com prédios enormes, lojas de luxo e pessoas bem vestidas que nunca olhavam ao redor. Chegamos, Arthur disse de repente, guardando o telefone. O carro parou em frente a um prédio, discreto mas imponente. Maria saiu hesitante, enquanto Arthur segurava a porta para ela. Dentro do cartório, 2 advogados já os esperavam, junto com um pequeno grupo de funcionários, claramente instruídos a não fazer perguntas. O estômago de Maria revirou quando pegou a caneta para assinar os papéis. As mãos tremiam, mas ela se obrigou a manter a calma. Em poucos minutos, seria oficialmente senhorita Montero. Arthur apertou a mão do oficial do cartório e se virou para Maria com um sorriso leve. Parabéns. Agora somos oficialmente marido e mulher. Não é bem assim, murmurou Maria, sem olhar para ele. Arthur não respondeu. Apenas a conduziu de volta ao carro, onde o silêncio entre eles parecia ainda mais pesado do que antes. Ao chegarem à mansão, Maria notou algo diferente. As cortinas haviam sido trocadas, a iluminação estava mais suave, e uma nova decoração adornava o salão principal. Havia algo quase teatral na atmosfera, como se a casa inteira estivesse se preparando para um grande espetáculo. Arthur a levou para o andar de cima e parou em frente a uma porta. Abriu-a, revelando um quarto luxuoso, com uma cama enorme, cortinas de veludo e um closet maior do que a casa onde Maria morava. Este será o seu quarto, disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Maria entrou olhando ao redor. Cada detalhe parecia sussurrar que ela não pertencia ali. É lindo, disse, sem saber o que mais falar. Espero que esteja satisfeita. E lembre-se, você é minha esposa agora. É importante que todos acreditem, especialmente as pessoas do meu círculo. Maria virou-se, cruzando os braços. E o que exatamente o senhor espera de mim, senhor Montero? Arthur ergueu uma sobrancelha, surpreso com a sua resistência. Estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos, mas Maria não parecia disposta a facilitar. Espero que você faça o papel, respondeu firme. Vestidos elegantes, postura perfeita, e nada de comportamento impulsivo. Maria soltou uma risada curta. Ah, claro. Porque aqui o que importa mesmo é a aparência, não é? Arthur franziu a testa, mas não respondeu. Ele sabia que ela estava certa, mas não admitiria isso. Você terá tudo o que precisa amanhã de manhã. Um estilista virá para ajudar você a escolher as roupas certas, disse Maria de lado, sentindo o peso de tudo aquilo. Ela não queria aceitar, mas sabia que estava presa naquele acordo. Tudo bem, se é isso que você quer, farei a minha parte. Mas não espere que eu mude quem eu sou, disse Arthur, dando de ombros como se aquilo não fizesse diferença para ele. Esse é seu problema, Maria. Desde que você cumpra o acordo, não me importa quem você seja, disse ele saindo do quarto e deixando Maria sozinha naquele espaço frio e enorme. Ela se sentou na beira da cama, sentindo-se pequena e deslocada. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela as conteve. 3 meses, sussurrou para si mesma. Só mais 3 meses, lá. Fora, Arthur descia as escadas com passos decididos, sua mente já focada nos próximos movimentos daquela aposta. Não conseguia explicar, mas havia algo em Maria que o incomodava profundamente. Ela não era como as outras em sua vida, e isso o perturbava. O jogo havia começado, mas nenhum dos dois estava preparado para a reviravolta que o futuro lhes reservava. Manhã seguinte, Maria foi despertada por suaves batidas na porta.
Antes que pudesse responder, uma mulher elegante e imponente, vestida com um terno perfeitamente alinhado, entrou no quarto com passos confiantes. Atrás dela, 2 assistentes carregavam um cabideiro repleto de vestidos luxuosos. "Bom dia, senhora Montero", disse a mulher com um sorriso profissional. "Meu nome é Clara, e fui contratada pelo seu marido para ajudar você a se vestir adequadamente para os próximos eventos." Maria piscou, confusa. "Próximos eventos?" perguntou. Clara assentiu, começando a organizar os vestidos pelo quarto. "Sim, o senhor Montero acredita que a aparência é fundamental, especialmente para alguém na sua posição. Por isso, ele mandou preparar um guarda-roupa completo. Para você." Maria riu, levantando-se devagar. "Isso é mesmo necessário?" Clara parou de organizar os vestidos e olhou diretamente para Maria, sem perder a compostura. "Com todo respeito, senhora. Seja necessário ou não, é o que ele quer. Sugiro que aproveite ao máximo." Maria quis argumentar, mas a realidade falou mais alto. "Tudo bem, então. Vamos logo acabar com isso", disse ela. Clara sorriu satisfeita. Excelente escolha. Nas horas seguintes, Maria foi vestida, ajustada e estilizada enquanto as assistentes discutiam tecidos e estilos, como se ela fosse uma boneca. Apesar do desconforto, ela percebeu que, embora os vestidos fossem caros, não conseguiam esconder quem ela realmente era. No fundo, sabia que nenhuma roupa a faria se encaixar naquele mundo. Quando finalmente desceu as escadas, Arthur a esperava, no hall principal, sentado em uma poltrona de couro. Levantou os olhos do tablet que segurava e a examinou em silêncio. "Nada mal", comentou com uma indiferença que a irritou profundamente. "Obrigada, acho", respondeu Maria, cruzando os braços. Arthur se levantou e ajeitou a gravata, ignorando o sarcasmo dela. "Temos um evento hoje à noite. Um jantar com alguns dos meus amigos. É importante que você esteja preparada." Maria estreitou os olhos. "Jantar? E quando exatamente você planejava me contar isso?" "Agora", respondeu ele, como se fosse óbvio. Maria suspirou, cansada daquela atitude. "Tudo bem, mas não. Espere que eu finja ser alguém que não sou." Arthur deu um sorriso leve. "Contanto que você não me envergonhe, é só isso que importa." O jantar foi em um restaurante luxuoso, famoso pela clientela exclusiva e decoração extravagante. Quando Arthur e Maria chegaram, todos os olhares se voltaram para eles. Ele caminhava com sua habitual confiança, e Maria o seguia, tentando ignorar os olhares curiosos. Na mesa, Thomas já os esperava, acompanhado por 2 outros amigos que participavam da aposta. Assim que Maria sentou, Thomas lançou um sorriso, sarcástico. "Então essa é a famosa senhora Montero", disse com um tom quase zombeteiro. Maria sentiu seu rosto corar, mas manteve a compostura. "Sim, sou eu." Thomas riu. "Tenho que admitir, Arthur, desta vez você se superou." Arthur lançou um olhar frio para Thomas, mas nada disse. Sabia que reagir só daria mais prazer aos amigos. Maria, no entanto, decidiu que não deixaria Thomas escapar impune. "E você, Thomas, costuma passar tanto tempo julgando a vida dos outros?" questionou, pegando a todos de surpresa. Thomas engasgou com o vinho enquanto os outros riam discretamente. Arthur olhou para Maria surpreso, mas não interveio. Havia algo na atitude dela que ele não podia ignorar, força e coragem mesmo em um ambiente tão hostil. O jantar seguiu com conversas superficiais, mas Maria sentia que estava sendo observada o tempo todo. Cada gesto, cada palavra, era analisada pelos amigos de Arthur. Ela se sentia exposta, mas não deixou transparecer. Quando finalmente saíram do restaurante, Maria soltou um suspiro de alívio ao entrar no carro. "Foi interessante", disse, olhando pela janela. Arthur inclinou-se ligeiramente para a frente com os olhos fixos nela. "Você se saiu bem." Maria se virou surpresa com o elogio. "Obrigada, acho." Arthur esboçou um meio sorriso, mas não disse nada. Sabia que havia subestimado Maria, e isso o deixou inquieto.
Nos dias que se seguiram, Maria começou a se acostumar com a rotina na mansão, embora ainda se sentisse fora do lugar. O pessoal que antes olhava para ela com desconfiança começou a respeitá-la pela humildade e dedicação. Enquanto isso, Arthur observava tudo de longe. Era um homem acostumado a controlar cada detalhe da sua vida, mas Maria representava um mistério que ele não conseguia desvendar. Numa noite, enquanto revisava documentos em seu escritório, ouviu passos leves se aproximando. Levantou o olhar e viu Maria na porta, segurando uma xícara de chá. "Parece que você precisa de uma pausa", disse ela, entrando sem pedir permissão. Arthur arqueou uma sobrancelha, surpreso pela ousadia dela. "E você acha que pode me dizer o que fazer?" Maria deu de ombros, colocando a xícara sobre a mesa. "Não custa tentar." Arthur pegou a xícara, inalando o aroma das ervas frescas. "Obrigado", disse, após um momento de hesitação. Maria sentou-se numa das cadeiras do escritório, olhando para os papéis espalhados sobre a mesa. "Você trabalha demais. Alguém tem que fazer isso", respondeu secamente. Maria sorriu levemente. "Mesmo assim, você deveria descansar às vezes." Arthur olhou para ela intrigado. Havia algo na simplicidade dela que o perturbava, como se ela lhe lembrasse algo que ele há muito havia esquecido. "Você é diferente", disse sem pensar. Maria inclinou a cabeça, surpresa. "Diferente como?" "Não sei." Arthur balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. "Só diferente." Maria riu suavemente. "Acho que vou levar isso como um elogio." Ela se levantou, pronta para sair. Mas antes de ir embora, olhou para ele mais uma vez. "Boa noite, Arthur." "Boa noite, Maria." Ele respondeu sem desviar o olhar. Quando a porta se fechou, Arthur recostou-se na cadeira, ainda segurando a xícara de chá. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz estranha, embora não entendesse o porquê. Na manhã seguinte, Arthur chamou Maria para o Jardim dos Fundos, onde uma cena incomum a esperava. Uma mesa posta sob uma grande árvore de carvalho, cheia de livros, talheres, taças de cristal e um pequeno bloco de notas. Na sombra da árvore estava Clara, a estilista de Maria, com um sorriso formal. Ao lado dela, uma mulher elegante, de cabelos grisalhos, que exalava autoridade. Maria estreitou os olhos diante daquela cena enquanto se aproximava. Arthur virou-se para ela com um tom impassível. "Maria, esta é Esther", disse, indicando a mulher de cabelos grisalhos. "Ela é especialista em etiqueta e boas maneiras. Nas próximas semanas você terá aulas diárias para aprender a se comportar de acordo com sua nova posição." Maria franziu a testa. "Aulas de etiqueta? Você está falando sério?" "Totalmente sério." Arthur respondeu, cruzando os braços e olhando para ela como quem a desafiava a recusar. "Você precisa aprender a se portar nos eventos que eu frequento. Não podemos deixar nada ao acaso." Maria soltou uma risada, curta e incrédula. "Claro, porque nada é mais importante do que parecer perfeita para as pessoas que você quer impressionar, não é?" "Exatamente", ele respondeu, ignorando o sarcasmo. "Então vamos começar." Maria sabia que estava presa a esse acordo e não podia simplesmente sair, mas isso não significava que facilitaria as coisas para Arthur. Sentou-se à mesa, cruzando os braços. "Tudo bem, então me ensine a ser perfeita." As primeiras lições foram um verdadeiro teste de paciência para ambos. Esther, com sua postura impecável e calma quase inabalável, mostrava como segurar a taça de vinho corretamente, usar os talheres certos e andar com graça. Maria, por outro lado, fazia questão de cometer pequenos erros de propósito só para ver a reação de Arthur. "Maria", disse Esther, segurando o suspiro, quando Maria deixou cair um garfo no chão pela terceira vez. "Você precisa se concentrar." "Estou tentando", respondeu Maria com um sorriso travesso. Arthur, observando tudo de longe, estreitou os olhos. "Maria, você sabe que isso é necessário." "Para quem?" ela rebateu. "Para você. Porque eu estou perfeitamente bem do jeito que sou." Maria o encarou com um olhar desafiador.
É necessário para nós dois, Arthur disse firme. Eu não faço apostas para perder. Maria resmungou, mas pegou o garfo novamente. Apesar da atitude rebelde, parte dela queria mostrar que podia aprender, não para agradar a Arthur, mas para provar que ele não tinha poder para definir quem ela era. Com o passar dos dias, Maria começou a perceber mudanças sutis em sua rotina. As aulas de etiqueta ficaram menos irritantes à medida que ela dominava o básico. No entanto, a relação com Arthur continuava tensa. Numa noite, durante o jantar, Arthur observava Maria atentamente enquanto ela comia, claramente esperando pegá-la em algum erro. Ciente do olhar dele, ela colocou o garfo e a faca perfeitamente no prato e sorriu para ele. Está satisfeito? Perguntou com um tom desafiador. Arthur deu um meio sorriso. Admito que você está melhorando. Bem, sou uma aluna dedicada, respondeu Maria com uma pitada de ironia. Apesar do tom provocativo, algo parecia diferente entre eles naquela noite. Pela primeira vez, Arthur parecia ver Maria como mais do que sua aparência ou sua atitude desafiadora. Ele começava a perceber que ela era mais forte e inteligente do que havia imaginado. Na manhã seguinte, Arthur levou Maria à sua primeira missão na alta sociedade. Um brunch de caridade organizado por uma das suas parceiras de negócios, Clarice Belmont. Maria, vestida com um elegante vestido azul escolhido por Clara, entrou na sala acompanhada por Arthur, sentindo todos os olhares voltados para ela. Embora nervosa, manteve a cabeça erguida. Clarice, uma mulher sofisticada e imponente, aproximou-se deles com um sorriso educado. Arthur, querido, e quem é esta encantadora senhora? Esta é minha esposa Maria, disse Arthur com um sorriso forçado. Clarice ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas rapidamente escondeu a reação com um aperto de mãos cordial. É um prazer conhecê-la, Maria. Arthur nunca havia mencionado que era casado. Maria sorriu educadamente, completamente ciente de que Clarice estava apenas sendo educada. O prazer é meu. Durante o brunch, Maria percebeu os olhares curiosos dos convidados, claramente tentando entender como alguém como ela havia conquistado um homem como Arthur. Mas em vez de se intimidar, usou aquilo como motivação. Vamos nos divertir com quem só lê os comentários. Digite milkshake nos comentários. Só quem leu até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Quando Clarice perguntou a Maria o que pensava sobre filantropia, ela respondeu com sinceridade. Acho que ajudar os outros não deveria se limitar a eventos como este. É algo que todos podemos fazer no dia a dia, mesmo que em pequenas ações. Sua resposta surpreendeu a todos. Arthur, que estava prestes a intervir, parou e observou. Os convidados pareciam genuinamente impressionados. Uma perspectiva interessante, disse Clarice, erguendo sua taça de champanhe. Arthur, parece que sua esposa tem muito a nos ensinar. Maria sentiu uma mistura de orgulho e alívio. Pela primeira vez parecia que tinha conseguido se firmar naquele mundo desconhecido. De volta à mansão, Arthur parou no corredor e se virou para Maria. Você foi impressionante hoje. Maria arqueou a sobrancelha, surpresa com o elogio. Isso é um elogio? Sim, disse ele com um leve sorriso. Você conseguiu conquistar as pessoas, mesmo sendo completamente diferente delas. Maria riu, cruzando os braços. Talvez porque eu não tento ser como elas. Arthur a observou por um momento como se estivesse vendo algo novo. Talvez seja isso que as deixa tão intrigadas por você. Maria desviou o olhar, sentindo-se desconfortável com o tom dele. Bem, eu só fiz o que achei certo. Continue assim, Maria, disse ele antes de se afastar. Ela ficou no corredor observando-o desaparecer pelas escadas. Pela primeira vez sentiu que começava a entender Arthur. Por trás de toda aquela frieza e arrogância, havia algo mais, algo que ele escondia de todos,
inclusive de si mesmo. Com o passar das semanas, a convivência forçada entre Maria e Arthur começou a revelar camadas escondidas em ambos. Apesar das constantes provocações e jogos de poder, Arthur não podia deixar de notar que Maria parecia carregar um fardo invisível. Numa noite, ele a encontrou no jardim da mansão. Sentada sozinha em um banco de pedra, ela segurava algo nas mãos, um pequeno caderno, folheando-o distraidamente com uma expressão melancólica. "Está tarde", Arthur disse, anunciando sua presença. Maria se assustou, fechando o caderno rapidamente. "Não consegui dormir." "Eu também não", ele respondeu, caminhando até ela. "O que está lendo?" "É só um pouco das minhas coisas", ela respondeu evasiva. Arthur percebeu o desconforto dela e deixou o assunto de lado, mas sua curiosidade estava aguçada. Havia algo importante naquele caderno, e ele queria descobrir o quê. No dia seguinte, enquanto Maria ajudava na cozinha, Arthur se sentou em seu escritório, dividido entre os relatórios que lia e a imagem dela no jardim. Não sabia por quê, mas aquele pequeno caderno o intrigava mais do que queria admitir. Pouco depois do almoço, enquanto Maria estava ocupada no andar de baixo, Arthur foi até o quarto dela. Hesitou antes de abrir a porta, mas finalmente cedeu à curiosidade. No criado mudo, ao lado de um vaso com flores murchas, estava o caderno. Ele o pegou com cuidado e folheou as páginas. O que encontrou o surpreendeu. Anotações e desenhos, quase como um diário. Algumas páginas tinham rabiscos de flores e paisagens. Outras estavam cheias de fragmentos de textos e pensamentos. Uma página, em particular, chamou sua atenção. Havia um desenho de duas crianças pequenas de mãos dadas com uma mulher. Abaixo, uma anotação dizia: "Prometi protegê-los a qualquer custo." Arthur franziu o senho. Quem seriam aquelas crianças? Ele não sabia que Maria tinha irmãos ou filhos. Naquela noite, durante o jantar, Arthur não conseguiu esconder seu incômodo. Observava Maria atentamente, tentando decifrar o mistério. "Por que está me olhando assim?" Ela finalmente perguntou, pousando o garfo. "Você tem irmãos?" Ele perguntou, ignorando a pergunta dela. Maria congelou por um instante, mas logo recuperou a compostura. "Por que pergunta?" "Só curiosidade." Ele respondeu sem revelar nada. Maria desviou o olhar, claramente desconfortável. "Tenho 2 irmãos mais novos. Eles estão bem, pelo menos espero que estejam. Você não fala com eles?" Arthur insistiu. Maria suspirou, pousando o garfo. "Não há muito o que dizer. Faz anos que não nos falamos. Eles moram com uma tia em outra cidade." Arthur notou a amargura na voz dela, mas não insistiu. Sabia que havia mais por trás da história, mas entendia que precisaria de paciência para obter respostas. Alguns dias depois, enquanto Maria estava fora com Clara, Arthur chamou seu assistente de confiança, Marcos, para uma conversa. "Quero que descubra tudo o que puder sobre Maria", disse, entregando-lhe uma foto. "Algo específico, Sr. Montero. Passado familiar, qualquer coisa, ela poderia estar escondendo algo." Arthur evitava olhar para sua assistente, sentindo uma pontada de culpa pelo que estava fazendo. "Entendi, reporte-se em breve." Na manhã seguinte, Arthur recebeu um relatório de Marcos, um dossiê completo sobre Maria. Ele o leu em silêncio, sentindo o peso de cada página. Maria cresceu em um bairro humilde, cuidando dos 2 irmãos mais novos desde jovem. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha apenas 17 anos, deixando-a como única responsável pelas crianças. Por alguns anos, trabalhou em 2 empregos para sustentá-los, mas acabou perdendo a guarda porque não conseguia oferecer um lar estável. Arthur sentiu um aperto no peito ao imaginar Maria enfrentando tudo aquilo sozinha. Ele nunca havia parado para pensar que ela poderia ter passado por tamanhas dificuldades. Entre os documentos, havia uma foto antiga de Maria com os irmãos. Ela parecia tão jovem, cheia de esperança, segurando as crianças nos braços. Naquela noite, Arthur encontrou Maria novamente no jardim.
sentada no mesmo banco onde a vira antes. Desta vez ele se aproximou com mais cautela e sentou ao seu lado. Preciso te perguntar uma coisa, disse diretamente. Maria olhou para ele cansada. O que é agora? Por que você nunca falou sobre sua família? Maria apertou os lábios, surpresa com a pergunta. Não vejo por que isso é da sua conta. Talvez não seja, respondeu ele com um tom mais suave. Mas eu li sobre o que aconteceu. Os olhos de Maria se arregalaram. Você leu? O que você fez? Eu precisava saber quem você realmente é, Maria. E agora eu sei. Ela se levantou de repente, cruzando os braços. Você acha que pode simplesmente invadir minha vida assim? Minha história não é um jogo para você explorar, Arthur. Eu não estou brincando, ele disse também levantando. Só queria entender por que você é tão fechada, tão guardada. Agora eu sei. Você lutou sozinha por tanto tempo que acha que não pode confiar em ninguém. Maria balançou a cabeça, lágrimas ameaçando cair. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você perdeu tudo, ele disse firmemente. E mesmo assim nunca desistiu. Isso é mais do que posso dizer de muita gente que conheço. Maria ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, continuou Arthur. Mas quero que saiba que, pelo menos enquanto estiver aqui, você não está sozinha. Maria o olhou, surpresa pela sinceridade na voz dele. Pela primeira vez viu algo genuíno em Arthur, algo que a fez reconsiderar sua opinião sobre ele. Obrigada, disse finalmente, antes de voltar para a mansão. Arthur ficou ali por um tempo, olhando para o céu estrelado. Depois de tantos anos, sentiu que talvez estivesse começando a entender o verdadeiro valor das pessoas ao seu redor. A noite estava especialmente fria, e a mansão Mono parecia mais silenciosa que o normal. Maria, em seu quarto, olhava pela janela, para as luzes da cidade ao longe. Cercada por luxo, sentia-se mais sozinha do que nunca. A conversa com Arthur sobre seu passado ainda ecoava em sua mente. Quando estava prestes a apagar a luz, ouviu uma batida suave na porta. Confusa, levantou-se e abriu. Era Arthur com uma expressão difícil de decifrar. Desculpe incomodar tão tarde, começou hesitante. Mas preciso conversar. Maria arqueou uma sobrancelha. Arthur nunca hesitava. E ver esse lado dele a intrigava. Sobre o quê? Sobre nós e toda essa situação, ele disse, gesticulando vagamente. Ela se afastou para deixá-lo entrar. Arthur andava de um lado para o outro, como tentando organizar os pensamentos. Finalmente cruzou os braços e falou. Sei que te pressionei para aceitar esse acordo. Começou com a voz mais baixa que o normal. E sei que não fui exatamente gentil. Maria inclinou a cabeça, surpresa pelo tom humilde. Isso é um pedido de desculpas? Arthur deu um sorriso torto. Talvez seja. Não sou muito bom nisso. Ela cruzou os braços, observando-o curiosa. Por que está dizendo isso agora? Porque percebi que você merece mais do que eu ofereci até agora. Admitiu, olhando direto para ela. Maria ficou em silêncio por alguns instantes, processando as palavras. Era a primeira vez que Arthur parecia realmente vulnerável. Eu nunca pedi nada, Arthur, disse baixinho. Só concordei com os termos do seu jogo. Eu sei, respondeu rápido, mas também sei que você merece respeito, e isso é algo que falhei em te dar. A sinceridade na voz dele mexeu com algo dentro dela. Maria sentiu a raiva e o ressentimento começarem a se dissipar, mesmo sem estar pronta para perdoá-lo completamente. Respeito é um bom começo, disse. Finalmente, Arthur assentiu aliviado. Posso ficar aqui por um tempo? Se você prometer não criticar meus móveis simples, acho que pode, respondeu ela com um toque de humor, arrancando um sorriso genuíno dele. À medida que a noite avançava, os dois se encontraram sentados no chão, compartilhando uma garrafa de vinho que Maria havia guardado numa gaveta. A conversa fluiu naturalmente, surpreendendo ambos. Arthur falou sobre sua infância, algo que raramente fazia. Contou sobre a pressão de crescer em uma família rica,
onde emoções eram vistas como fraquezas e só importavam os resultados. Minha mãe sempre dizia que o amor era uma distração, disse, girando o vinho no copo. Ela disse que relacionamentos são como negócios. Você entra esperando um retorno. Maria deu uma risadinha baixa. Isso explica muita coisa. Não seja tão rápida para me julgar, ele disse com um sorriso cansado. Eu sei que sou um produto desse ambiente, mas às vezes me pergunto como as coisas poderiam ter sido diferentes. Maria o observou por um momento, tentando imaginar o que havia por trás daquela fachada fria e controlada. Você ainda pode mudar, Arthur. Acha mesmo? Ele olhou para ela, genuinamente curioso. Acho que qualquer um pode mudar se quiser, ela respondeu com convicção. Os olhos de Arthur suavizaram. E você? O que mudaria se pudesse? Maria ficou em silêncio por alguns instantes. Queria ter sido mais forte no passado. Talvez meus irmãos ainda estivessem comigo, se eu tivesse lutado mais. Maria, você fez tudo o que podia, ele disse firme. Não pode se culpar por isso. É fácil para você dizer. Ela murmurou, olhando para baixo. Arthur se inclinou segurando seu olhar. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E se ninguém nunca te disse isso, eu estou dizendo agora. Maria sentiu as lágrimas surgirem nos olhos, mas não as deixou cair. Em vez disso, deu um leve sorriso. Obrigada, Arthur. Nos dias seguintes, a relação deles começou a mudar sutilmente. Ainda trocavam brincadeiras, mas havia agora uma camada de compreensão e respeito entre eles. Numa tarde, Maria cuidava das flores no jardim quando Arthur se aproximou com uma expressão descontraída. Preciso da sua ajuda, disse ele. Maria se virou surpresa. Com o quê? Tenho uma reunião importante hoje à noite, e acho que seria bom se você viesse comigo. Ela levantou uma sobrancelha. Quer que eu vá a uma reunião de negócios com você? Arthur assentiu. Você é minha esposa, lembra? Maria riu. Achei que isso fosse só para enganar seus amigos. Talvez, ele disse com um leve sorriso. Mas acho que sua visão pode ser valiosa. Ela hesitou pensando na situação e finalmente concordou. Tudo bem, mas não espere que eu fique quieta como um acessório. Não espero menos de você, ele respondeu com um brilho divertido nos olhos. Naquela noite, chegaram juntos à reunião e mais uma vez Maria sentiu todos os olhares sobre ela. Mas, em vez de se encolher, manteve a cabeça erguida, fortalecida pela presença de Arthur ao seu lado. Quando um dos investidores começou a questionar os valores éticos de um novo projeto, para surpresa de todos, Maria falou. Contudo, o respeito, começou. Não acho que lucro e ética sejam coisas incompatíveis. É possível alcançar sucesso financeiro sem comprometer os valores que realmente importam. A sala ficou em silêncio e todos os olhos se voltaram para ela. Arthur, ao seu lado, não conseguiu esconder o sorriso orgulhoso. O líder da reunião, um homem idoso e impecavelmente vestido, assentiu lentamente. Uma perspectiva interessante, Senhora Montero. Gostaria de ouvir mais. Arthur olhou para Maria com admiração, percebendo mais uma vez como ela era diferente de qualquer pessoa que já conhecera. De volta à mansão, Maria estava exausta, mas satisfeita. Tirou os sapatos e caiu no sofá da sala. Arthur entrou logo depois, mãos nos bolsos, e a observou por um momento antes de falar. Você foi incrível hoje à noite. Obrigada, ela disse com um sorriso cansado. Não estou dizendo isso só para te agradar. Ele continuou. Realmente acho que você tem algo especial. Maria o encarou, surpresa com sua honestidade. Arthur, o que está acontecendo com você? Ele riu, sentando ao lado dela. Talvez você esteja me mudando. Maria deu um leve sorriso, mas não respondeu. Lá no fundo, sabia que algo estava mudando entre eles, embora ainda não soubesse exatamente o que significava. A semana passou. Rápido. E Arthur decidiu que era hora de apresentar Maria ao círculo mais exclusivo da sociedade. O famoso baile anual da elite,
um evento luxuoso frequentado pelos nomes mais poderosos do país. Maria, no entanto, não compartilhava do entusiasmo dele. Quando Arthur mencionou o evento pela primeira vez, ela quase derrubou a xícara de café. Um baile? Como assim? Um baile? Perguntou, com as sobrancelhas arqueadas. É um evento importante. Arthur explicou calmamente. E agora, como minha esposa, você será o centro das atenções. Maria bufou, cruzando os braços. Arthur, eu mal consigo lidar com jantares formais. Você realmente acha que vou me sentir à vontade num lugar cheio de gente julgando cada detalhe meu? Ele encolheu os ombros. Você já provou que pode enfrentar situações difíceis. Não vai ser tão ruim quanto pensa. Maria apertou os olhos. Fácil para você dizer. Você nasceu nesse mundo. Eu vou ser um alvo lá dentro, e você sabe disso. Arthur suspirou, esfregando a têmpora. Sim, vão te julgar. Mas você não precisa se importar com isso. Você não está lá para agradar ninguém. Então, por que eu vou? Ela perguntou. Porque é importante para mim. Arthur respondeu sinceramente. Maria ficou em silêncio por alguns momentos, percebendo que, pela primeira vez, Arthur não estava forçando ou exigindo. Estava pedindo. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas se alguém me insultar, eu vou responder. Arthur deu um leve sorriso. É tudo o que espero de você. No dia do baile, Clara e sua equipe chegaram cedo para preparar Maria. A mansão foi transformada em um camarim improvisado, com tecidos, joias e maquiadores, ocupando todos os cantos. Maria parecia visivelmente desconfortável, enquanto ajustavam seu vestido. Um longo e elegante modelo prateado, com detalhes brilhantes. Ela se olhou no espelho, quase não reconhecendo a mulher que a encarava de volta. Você está deslumbrante, disse Clara, ajeitando a barra do vestido. Maria deu um sorriso hesitante. Não sei. Não parece comigo. Clara segurou suas mãos com delicadeza. Você pode estar vestindo algo diferente, mas ainda é você. Nunca esqueça isso. Maria assentiu, respirando fundo, reunindo toda a coragem que podia para enfrentar o que estava por vir. Quando desceu as escadas, Arthur a esperava no saguão principal, impecável em seu smoking perfeito. Ao vê-la, parou, os olhos explorando cada detalhe. Você está de tirar o fôlego, disse com um tom mais sincero do que formal. Maria corou levemente e desviou o olhar. Você também não está nada mal. Arthur ofereceu o braço e ela o aceitou, sentindo como se estivesse entrando em um território desconhecido. O salão de baile onde o evento acontecia era um espetáculo à parte. Lustres de cristal pendiam do teto alto, iluminando mesas decoradas com flores exóticas e candelabros dourados. A orquestra ao vivo preenchia o ambiente com uma melodia elegante. Assim que Maria e Arthur entraram, todos os olhos se voltaram para eles. Sussurros, olhares avaliativos e até risadinhas contidas preenchiam o ar. O estômago de Maria se revirou, mas ela manteve a cabeça erguida, lembrando do conselho de Arthur. Eles estão todos me olhando, ela sussurrou, inclinando-se para Arthur. Deixe que olhem. Ele respondeu calmamente. Eles não têm nada melhor para fazer. Maria sorriu levemente, agradecida pelo apoio dele. Anu. Sabe, Maria, é preciso muita coragem para entrar neste mundo. Nem todo mundo aguenta. Maria ofereceu um sorriso doce, mas os olhos eram afiados. Obrigada pelo conselho. Imagino que seja difícil, especialmente para quem se esforça demais. Arthur conteve o riso enquanto Vanessa recuava um pouco, visivelmente incomodada. Quando a música mudou para uma valsa, Arthur estendeu a mão para Maria. Vamos dançar? Maria hesitou, olhando ao redor. Não sou muito boa nisso. Eu também. Não. Ele sorriu. Mas vamos fingir que somos. Ela aceitou a mão dele e juntos se moveram para o centro do salão. Enquanto dançavam,
Maria percebeu que, apesar de tudo, sentia-se surpreendentemente à vontade ao lado de Arthur. Você está indo bem, ele disse, guiando-a pela pista. Talvez porque você não está pisando no meu pé, ela brincou. Arthur riu, e por um momento, parecia que estavam em um mundo só deles, longe dos olhares julgadores. Mais tarde naquela noite, enquanto Maria descansava em uma mesa, um dos amigos de Arthur, Thomas, se aproximou. Então, Maria começou com um sorriso irônico. Como está gostando do papel de esposa perfeita? Maria cruzou os braços encarando-o. Até que vai bem, obrigado. Thomas riu, mas havia uma crueldade por trás da risada. Tenho que admitir, você está melhor do que eu esperava. Mas me diga, quanto tempo acha que isso vai durar? Raiva subiu em Maria, mas ela manteve a calma. Thomas, o que exatamente você quer provar? Nada, respondeu fingindo inocência. Só acho fascinante como Arthur conseguiu encontrar alguém tão fora do comum. Antes que Maria pudesse responder, Arthur apareceu, colocando a mão firme no ombro de Thomas. Já basta. Thomas levantou as mãos em rendição. Relaxa, Arthur, só estava brincando. Arthur manteve o olhar firme até que Thomas se afastou, então se voltou para Maria. Desculpe por isso. Não precisa se desculpar, ela respondeu. Sei, lidar com gente assim. Arthur a observou por um momento, admirando sua força. Eu sei que sabe. Quando finalmente saíram do baile, Maria sentiu um alívio imediato. No carro, enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, ela se virou para Arthur. Por que você realmente me trouxe aqui? Porque eu queria que eles vissem quem você é. Ele respondeu sem hesitar. Maria deu um leve sorriso, mas não disse nada. Pela primeira vez, sentiu que Arthur a via como mais que uma peça em seu jogo. Os dias após o baile trouxeram uma atmosfera diferente para a mansão Monteiro. Maria e Arthur começaram a se entender de maneiras inesperadas. Mas essa nova conexão também trouxe tensões, enquanto Maria baixava suas defesas. Arthur parecia cada vez mais perturbado por algo que não queria revelar. Maria percebeu nos pequenos gestos. As noites que ele ficava até tarde no escritório, o olhar distante durante jantares e conversas que terminavam abruptamente quando assuntos pessoais surgiam. Numa manhã, enquanto entrava na biblioteca procurando um livro, Maria encontrou Arthur sentado à mesa, encarando um porta-retratos nas mãos. Ele não percebeu sua presença até... Ela pigarreou, quebrando o silêncio, e perguntou, percebendo a expressão melancólica dele. Está tudo bem? Arthur rapidamente apoiou o porta-retratos de volta sobre a mesa, tentando esconder os sentimentos. Sim, só memórias do passado. Maria se aproximou curiosa. Na foto, um casal jovem, claramente os pais de Arthur, estava ao lado de um menino que ela supôs ser Arthur quando criança. Os sorrisos na foto contrastavam com a expressão tensa que ele mostrava agora. Eles parecem felizes, disse Maria suavemente. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos. Pareciam, mas a verdade raramente é tão simples quanto uma fotografia. Ela se sentou na cadeira à sua frente. Quer falar sobre isso? Arthur hesitou. Não era do tipo que compartilhava sentimentos ou vulnerabilidades, mas havia algo em Maria que inspirava confiança. Meu pai era difícil, começou com voz baixa. Ele acreditava que a única maneira de vencer era através do controle absoluto. Controlava pessoas, negócios, até a família. E minha mãe? Ela apenas aceitava, nunca questionava. Maria percebeu a amargura em sua voz. E você cresceu no meio disso. Arthur assentiu. Ele esperava que eu seguisse os passos dele, que eu fosse uma cópia dele. E, por muito tempo, eu fiz exatamente isso. Convenci a mim mesmo de que ele estava certo, que o mundo é um lugar onde só os mais fortes sobrevivem. E sua mãe? O que ela achava disso? Arthur desviou o olhar, como se a resposta pesasse demais. Ela sempre dizia que a família vinha primeiro,
mas na prática escolheu meu pai e suas exigências acima de tudo. Nunca nos defendeu. Maria ficou em silêncio, absorvendo o que ele dissera. Pela primeira vez, sentia que via o verdadeiro Arthur, o homem por trás da fachada fria e confiante. Talvez seja por isso que você é tão reservado, disse ela cuidadosamente. Arthur soltou uma risada seca. Reservado é uma palavra gentil. A verdade é que aprendi a não confiar em ninguém. É mais fácil assim. Maria inclinou-se para a frente, fixando os olhos nele. Mas você não precisa viver assim, Arthur. Você pode ser diferente. Ele a olhou por um momento, como se tentasse acreditar naquelas palavras. Mas antes que pudesse responder, a campainha da mansão ecoou pelos corredores, quebrando o momento. O som era insistente, como se quem estivesse do lado de fora não fosse, embora até ser atendido. Arthur e Maria se dirigiram até a entrada, onde Marcos, assistente de Arthur, já conferia o monitor de segurança. É Thomas, disse Marcos, a voz carregada de preocupação. Arthur franziu o senho. O que ele quer agora? Quando a porta se abriu, Thomas entrou com sua arrogância habitual, mas havia algo diferente nele. Parecia mais agressivo, quase furioso. Arthur, precisamos conversar, disse Thomas, ignorando a presença de Maria. Estou ouvindo, respondeu Arthur cruzando os braços. Thomas lançou um olhar para Maria e revirou os olhos. Em particular, tudo o que você tem a dizer pode ser dito na frente dela. Arthur falou firme. Thomas soltou uma risada sarcástica. Ah, então agora ela é sua confidente? Interessante considerando o que está em jogo. Maria franziu o senho, sentindo seu desconforto crescer. O que está acontecendo? Arthur lançou um olhar frio para Thomas. Diga o que veio dizer. Thomas tirou uma pasta de dentro do paletó e a colocou sobre a mesa. Aqui está tudo. Provas de que sua aposta foi longe demais. Maria congelou. Aposta? Que aposta? Arthur fechou os olhos, como se o peso daquele momento o esmagasse. Ele sabia que a verdade viria à tona. Mas não. Assim, não tão de repente. Maria, Thomas começou com um tom cruel. Arthur fez uma aposta com a gente. Disse que poderia casar com alguém como você. Uma mulher completamente fora do mundo dele. E te manter ao lado dele por 3 meses. Para ele, era tudo um jogo. Você era só uma peça no tabuleiro dele. O silêncio que se seguiu foi devastador. Maria olhou para Arthur, esperando que ele negasse, que dissesse que Thomas mentia. Mas ele não falou nada. Arthur, ela perguntou com a voz trêmula. Maria, Arthur tentou falar, mas as palavras morreram na garganta dele. Ela recuou, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Então tudo isso foi uma mentira? Cada palavra, cada gesto? Não é tão simples. Ele respondeu. Desesperadamente, Maria riu amargamente, mas não havia alegria naquela risada. Não é simples? Você brincou com a minha vida, Arthur. Usou-me para uma aposta estúpida. Maria, por favor, me escute, ele disse, aproximando-se. Não, ela gritou, afastando-se. Eu não quero ouvir mais nada. Você é exatamente o homem que pensei que fosse quando nos conhecemos. Frio, egoísta, incapaz de se importar com alguém além de si mesmo. Thomas, satisfeito com o caos que causara, deu um sorriso condescendente. Bem, acho que meu trabalho aqui está feito. Aproveite a noite. Ele saiu, deixando Maria e Arthur sozinhos. Maria respirou fundo, tentando manter a calma. Não posso ficar aqui, Arthur. Não depois disso. Maria, por favor. Ele implorou. Eu sei que errei. Mas não foi só isso. Eu realmente me importo. Com você. Ela o olhou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem esperar resposta, subiu as escadas e começou a arrumar suas coisas. Arthur ficou no quarto, sentindo-se completamente derrotado. Pela primeira vez na vida, ele percebeu que havia perdido algo que o dinheiro não podia comprar. Maria saiu da mansão naquela noite, recusando a oferta de Arthur para levá-la de carro.
Ela não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava fugir. A dor da traição dele era profunda demais para ser ignorada. Enquanto o carro do MEI, aplicativo, a levava para longe, Maria fixava o olhar nas luzes da cidade, tentando encontrar um caminho de volta para si mesma. Arthur, por sua vez, ficou sozinho em seu escritório, encarando o vazio. Ele sabia que havia cometido o maior erro da sua vida, e agora só podia enfrentar as consequências. Nas semanas que se seguiram, Maria ficou longe da mansão Montero, hospedada em uma pensão modesta nos arredores da cidade. Usou parte do dinheiro que Arthur lhe dera para alugar um quarto pequeno e começou a procurar trabalho. O vazio deixado pela traição era difícil de ignorar, mas Maria sabia que precisava seguir em frente. Arthur sentia o peso da ausência dela. A mansão, antes, cheia de vida enquanto Maria estava lá, agora parecia fria e sem alma. Passava as noites isolado no escritório, olhando para a pasta e o contrato que deram início a tudo aquilo. Uma tarde, Marcos, o assistente de Arthur, entrou no escritório segurando um papel. "Senhor Montero", disse hesitante. "Consegui localizar a senhora Maria." Arthur levantou o olhar, surpreso. Ele havia pedido para Marcos descobrir onde ela estava, mas não tinha certeza se ela permitiria que ele a procurasse de novo. "Ela está bem?" perguntou, a voz mais suave do que queria. "Está trabalhando como garçonete em um café no centro", respondeu Marcos. Arthur ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Sabia que precisava vê-la, mas também sabia que não podia simplesmente aparecer sem algo significativo para dizer. "Prepare o carro", ordenou finalmente. Maria limpava uma mesa no pequeno café onde começara a trabalhar quando ouviu o sino da porta tocar. Não deu muita atenção, acostumada ao vai e vem dos clientes, até que ouviu uma voz familiar. "Maria", ela se virou e viu Arthur ali, vestido com um terno impecável, mas com um olhar hesitante que nunca tinha visto antes. "Arthur?", disse surpresa e desconfiada. "O que você está fazendo aqui?" Ele deu um passo à frente, mas manteve o respeito. "Preciso falar com você." "Não temos nada para conversar", respondeu ela voltando para a mesa que limpava. "Por favor, me dê 5 minutos", disse ele quase implorando. Maria parou e olhou para ele. Havia algo diferente na postura dele, mais humilde. Contra seu próprio julgamento, ela concordou. 5 minutos, disse indicando uma mesa vazia. Arthur sentou-se, enquanto Maria permaneceu em pé, braços cruzados. "Sei que sou a última pessoa que você quer ver", começou suavemente. "E sei que o que fiz é imperdoável." "Então, por que está aqui?", perguntou ela firme. "Porque percebi que você merece muito mais do que eu te dei", disse ele. "E quero consertar as coisas, se você me permitir." Maria soltou uma risada amarga. "Consertar as coisas? Arthur, você transformou minha vida em um jogo. Me usou para alimentar seu ego. Como exatamente pretende consertar isso?" Arthur respirou fundo, passando a mão pelo cabelo. "Doei o dinheiro do Betty, cada centavo. Não quero que nada disso tenha relação com o que aconteceu entre nós." Maria olhou para ele surpresa. "Você fez isso?" "Sim. Mas sei que isso não apaga o que fiz com você. Só quero que saiba que me arrependo profundamente." Ela ficou em silêncio por um momento, digerindo suas palavras. "E o que você quer de mim agora?", finalmente perguntou. "Quero uma chance de provar que posso ser diferente", disse ele sinceramente. "Não como parte de um jogo, mas porque me importo com você." Maria sentiu o coração apertar. Queria acreditar nele, mas o medo de ser ferida ainda estava lá. "Preciso de tempo", disse a voz trêmula. Arthur assentiu, respeitando sua decisão. "Vou esperar o tempo que for preciso." As semanas que se seguiram trouxeram mudanças significativas para a vida de ambos. Arthur começou a participar de projetos sociais, algo que Maria mencionara durante suas conversas na mansão. Ele se envolveu diretamente,
visitando comunidades carentes e ouvindo histórias de pessoas que enfrentavam dificuldades parecidas com as que Maria passava. Enquanto isso, Maria continuou trabalhando no café, tentando reorganizar sua vida. Mas, por mais que tentasse, não conseguia tirar Arthur da cabeça. As palavras dele no café ecoavam em sua mente, e ela começava a se perguntar se ele realmente havia mudado. Um dia, enquanto fazia compras no mercado, Maria encontrou Clara, a estilista que trabalhava com ela na mansão. Maria, que surpresa! Clara disse, abraçando-a calorosamente. Maria sorriu. Clara, o que você está fazendo aqui? Estou visitando um projeto social no bairro, respondeu Clara. Arthur tem coordenado algumas iniciativas incríveis aqui. Ele está realmente dedicado. Maria ficou surpresa. Ela sabia que Arthur tinha dinheiro para apoiar qualquer causa. Mas ela nunca imaginou que ele se envolveria pessoalmente. Será que ele estava aqui hoje? Maria perguntou, tentando esconder sua curiosidade. Sim, e você deveria vê-lo, Maria. Ele não é mais o mesmo homem de antes. As palavras de Clara ficaram ecoando na mente de Maria enquanto ela caminhava para casa. Algo dentro dela dizia que talvez fosse hora de ouvir o Arthur. Na manhã seguinte, Maria decidiu ir até a mansão. Sentia uma mistura de nervosismo e determinação ao passar pelo portão. Arthur estava no jardim conversando com um grupo de crianças participando de um projeto educacional. Ele parecia diferente, mais relaxado, mais humano. Quando a viu, congelou por um momento antes de se aproximar. Maria, disse ele com um sorriso hesitante. Não esperava te ver aqui. Eu precisava ver com meus próprios olhos, respondeu ela, olhando ao redor. Clara me contou sobre os projetos que você está fazendo. Arthur assentiu, enfiando as mãos nos bolsos. Você foi a inspiração, Maria. Percebi que nunca tinha usado meu poder para algo realmente significativo até te conhecer. Ela o observou por um instante, tentando ler a sinceridade nos olhos dele. Você realmente mudou, não é? Perguntou quase em um sussurro. Estou tentando, respondeu ele. E farei o que for preciso para provar isso a você. Maria respirou fundo, sentindo um peso sair dos seus ombros. Arthur, não sei se consigo esquecer o que aconteceu, mas talvez eu consiga perdoar você. Os olhos dele brilharam. É tudo o que eu poderia pedir. O encontro no jardim reacendeu uma faísca entre eles, mas ambos sabiam que o caminho para reconstruir o relacionamento seria longo e cheio de incertezas. Depois da conversa, Maria aceitou o convite de Arthur para almoçar na mansão. Um pequeno passo rumo a alguma normalidade. Durante o almoço, o clima estava claramente diferente. Maria, antes hesitante e defensiva, parecia mais à vontade, enquanto Arthur mostrava um lado vulnerável e atento que ela nunca tinha visto. Vi as crianças no jardim, disse Maria, quebrando o silêncio. Você está realmente envolvido nesses projetos, não está? Arthur assentiu, colocando o guardanapo ao lado do prato. Sim. Pela primeira vez usar meu dinheiro para algo significativo me faz sentir. E eu devo isso a você. Maria inclinou a cabeça, intrigada. A mim? Sim, respondeu ele com um sorriso suave. Você me fez perceber o quanto eu estava desconectado da realidade. Suas histórias, sua força, me fizeram questionar quem eu era e o que estava fazendo da minha vida. Maria sentiu o peito apertar. As palavras de Arthur pareciam sinceras, mas o medo de confiar novamente ainda estava ali. Arthur, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Não basta dizer que você mudou. O que realmente importa são as ações. Eu sei, disse ele sem hesitar. Por isso estou disposto a fazer o que for preciso para mostrar que sou um homem diferente. Nos dias que se seguiram, Maria começou a acompanhar Arthur em seus projetos sociais. Ele a convidou para visitar uma escola comunitária que estava sendo reformada com fundos que ele havia doado. Maria hesitou no começo, mas acabou aceitando, curiosa para ver como ele se comportaria naquele ambiente tão diferente. Quando chegaram, Arthur foi recebido calorosamente por crianças e voluntários.
Parecia genuinamente interessado em ouvir suas histórias e os desafios da comunidade. Maria ficou impressionada ao vê-lo interagindo com uma naturalidade que não esperava. Você está indo bem, disse Maria, observando Arthur conversar com uma professora sobre as necessidades da escola. Ele se virou para ela com um sorriso calmo. Eu não tinha ideia do quanto isso significaria para mim. Nunca pensei que ajudar os outros pudesse ser tão gratificante. Maria retribuiu o sorriso, sentindo uma conexão crescer entre eles. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que a mudança de Arthur era real. Apesar dos progressos, Maria ainda precisava de tempo para processar tudo o que aconteceu. Decidiu que seria melhor manter uma certa distância enquanto organizava seus sentimentos. Preciso voltar para o café, disse uma manhã, enquanto tomavam café na mansão. Arthur franziu a testa, claramente desapontado, mas respeitou a decisão dela. Se é o que você precisa, eu entendo. Obrigada, disse Maria, suavemente. Mas isso não significa que eu não vejo o que você está fazendo. Só preciso de um pouco mais de tempo. Arthur assentiu, sabendo que não poderia apressar as coisas. Vou esperar, Maria, o tempo que for necessário. Enquanto Maria retomava sua rotina no café, Arthur continuava dedicado aos projetos. Passava horas em reuniões com ONGs, líderes comunitários e voluntários, tentando compensar os anos em que ignorou o mundo ao seu redor. Durante uma dessas reuniões, Clara, que também estava envolvida nos projetos, se aproximou dele. Você mudou? Arthur, disse Clara com um sorriso. Maria teria orgulho do que você está fazendo. Arthur ofereceu um sorriso modesto. Só espero que um dia ela veja isso. Clara colocou uma mão de apoio no ombro dele. Ela já vê, mas confia no tempo dela. Maria não é alguém que se deixa levar só por palavras. Você está mostrando a ela que é capaz de muito mais. Arthur assentiu, sentindo uma nova chama de propósito crescer dentro de si. Numa tarde, enquanto Maria atendia os clientes do café, um grupo de crianças entrou correndo, seguido por Arthur. Ele estava vestido de forma simples, algo raro, e carregava uma mochila cheia de livros. Maria se aproximou surpresa. Arthur, o que está fazendo aqui? Prometi trazer livros para as crianças, e elas insistiram em vir comigo, disse ele, apontando para os pequenos que já folheavam os livros com entusiasmo. Maria riu, balançando a cabeça. Você realmente mudou, não é? Estou tentando, respondeu ele com sinceridade. Espero que você possa ver isso. Maria o encarou por um momento, sentindo um turbilhão de emoções. Ela sabia que estava começando a confiar nele novamente, mas o medo ainda pulsava fundo no seu peito. Naquela noite, ao fechar o café, Maria encontrou um envelope sobre o balcão. Dentro, uma carta escrita à mão por Arthur. Maria, sei que palavras não podem apagar o que fiz, mas espero que elas ao menos mostrem o quanto você mudou a minha vida. Antes de te conhecer, eu vivia num mundo vazio, cercado por coisas que nunca tiveram real significado. Você me mostrou que existe muito mais na vida do que dinheiro e poder, e por isso serei eternamente grato. Sei que reconquistar sua confiança vai levar tempo, mas estou disposto a esperar. Não porque seja um jogo ou um desafio, mas porque você é a única pessoa que me fez querer ser um homem melhor. Com carinho, Arthur. Maria sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto lia aquelas palavras. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez, sentiu que podia dar uma segunda chance. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte enquanto Maria arrumava as mesas do café, pensando em como sua vida mudara desde que saíra da mansão Montero. 3 meses haviam passado, e embora ela tivesse reconstruído parte da sua rotina, algo ainda parecia incompleto. De repente, a campainha tocou. Levantando o olhar, viu Arthur parado na porta, vestido de forma simples, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de nervosismo e esperança. Arthur, disse ela surpresa. O que faz aqui?
Ele deu um passo hesitante à frente, tentando controlar a ansiedade. Preciso te ver, Maria. Tenho algo a dizer que não posso mais guardar. Ela cruzou os braços, tentando manter a distância emocional que havia construído. Acho que já dissemos tudo o que tínhamos para dizer, não? Talvez, respondeu ele, os olhos fixos nela. Mas não poderia deixar você sair da minha vida sem tentar de novo, sem te contar o quanto você mudou quem eu sou. Maria respirou fundo, apoiando o pano que segurava no balcão. E o que exatamente você quer de mim agora, Arthur? Outra chance. Para provar que posso vencer qualquer coisa. Não. Ele interrompeu rápido. Não quero te machucar de novo, Maria. Quero que você saiba que o homem que você conheceu naquele contrato estúpido não existe mais. Você me mostrou que a vida é muito mais que poder e dinheiro. Estou aqui porque quero ser um homem digno de você. O coração de Maria disparou, mas ela manteve a calma. As palavras soavam sinceras, mas as feridas da traição ainda não estavam completamente curadas. Você realmente mudou, Arthur? Perguntou quase num sussurro. Estou tentando, Maria, disse ele com firmeza. E tudo o que quero é uma chance para te mostrar, não com palavras, mas com atitudes. Ela ficou em silêncio, buscando sinceridade em seus olhos. Mudança. Leva tempo, Arthur. E perdão também, disse por fim. Eu sei, respondeu ele com um leve sorriso. E estou disposto a esperar o tempo que for preciso. As semanas seguintes foram marcadas por encontros entre Maria e Arthur. Ele a levou para conhecer os projetos sociais que havia iniciado, e ela o convidou para conhecer seu mundo no café. Aos poucos, Maria percebeu que o homem ao seu lado era diferente daquele que conhecera meses antes. Um dia, Arthur a convidou para um evento beneficente em uma comunidade carente onde ele trabalhava. Curiosa, Maria aceitou. Durante o evento, enquanto Arthur falava sobre as mudanças que estava promovendo na comunidade, ele olhou diretamente para Maria na plateia e sorriu. Após o discurso, ele se aproximou e estendeu a mão. Venha comigo. Quero te mostrar algo. Arthur a levou de volta à mansão, diretamente para o jardim onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Mas desta vez, o lugar estava transformado. O jardim estava iluminado por delicadas luzes penduradas nas árvores, e um caminho de pétalas de flores levava a um arco decorado com rosas brancas e vermelhas. Sob o arco, uma pequena mesa com 2 cadeiras estava preparada, com uma garrafa de vinho e 2 taças esperando por eles. Maria ficou sem palavras diante da cena. Arthur, o que é isso? Algo que eu precisava fazer, respondeu ele, guiando-a pelo caminho. Quando chegaram ao arco, Arthur segurou firmemente suas mãos. Maria, você mudou a minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Antes de você, eu era um homem vazio, obcecado por controle e sucesso. Mas você me mostrou o que realmente importa. As pessoas, as conexões, o amor. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, mas ela o deixou continuar. Eu sei que nosso começo foi errado e não posso mudar o passado. Mas o que posso fazer é prometer um futuro melhor, se você me permitir. Arthur soltou as mãos dela por um instante e tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo. Lentamente ajoelhou-se, olhando para Maria com a expressão mais vulnerável que ela já tinha visto. Maria, começou com a voz trêmula, não quero que você seja minha esposa por causa de um contrato, mas porque eu te amo. Quero construir uma vida ao seu lado baseada em respeito, confiança e amor verdadeiro. Você quer se casar comigo de verdade desta vez? Maria cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Seu coração estava dilacerado entre a dor do passado e a esperança do futuro. Mas ao olhar para Arthur, ela viu sinceridade, arrependimento e amor. Sim, Arthur, disse, a voz trêmula. Eu aceito. O rosto dele se iluminou com um sorriso radiante enquanto colocava o anel em seu dedo. Ele se levantou e a puxou para um abraço apertado. Ali ficaram, sob as luzes e o arco floral, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido.
A cerimônia aconteceu 2 meses depois, no mesmo jardim. Desta vez, o cenário estava ainda mais deslumbrante, adornado com flores frescas e velas que criavam uma atmosfera mágica. Maria usava um vestido branco com delicados bordados, o cabelo preso num coque elegante com pequenas flores brancas entrelaçadas. Arthur, em um clássico terno preto, esperava no altar, os olhos brilhando de emoção enquanto Maria caminhava pelo corredor, cada passo carregando a promessa de um novo começo. Os convidados, amigos, voluntários e pessoas que haviam se tornado importantes para ambos, observavam em silêncio, emocionados com aquela união genuína que finalmente acontecia. Durante os votos, Arthur segurou as mãos de Maria e disse: Maria, você é a melhor coisa que já me aconteceu. Prometo te amar, respeitar e estar ao seu lado em todos os momentos bons ou ruins. Obrigado por me dar a chance de ser um homem melhor. Com lágrimas nos olhos, Maria respondeu: Arthur, você me mostrou que as pessoas podem mudar e que o amor verdadeiro exige coragem. Prometo caminhar ao seu lado sempre, enquanto construímos nossa vida juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, eles se beijaram, e a multidão explodiu em aplausos calorosos enquanto pétalas eram lançadas ao ar. A recepção foi cheia de música, risos e dança. Arthur e Maria, de mãos dadas, aproveitaram cada instante, sabendo que tinham superado o passado e estavam prontos para construir um futuro juntos. E você, o que acha? Maria fez a escolha certa ao perdoar e casar com Arthur? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Qual sua nota? Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. Confira mais relatos emocionantes clicando aqui, na tela final.